Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais. Deus abençoe a sua vida nesse dia. Primeira sexta-feira de 2024. Graças a Deus por mais um ano em nossas vidas e que cada ano que passa nós estamos mais perto da vinda do Senhor Jesus. E isso deve alegrar o nosso coração. Deus abençoe você nesse dia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por mais um ano que se inicia, te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado e te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, que nos revigora, que nos anima, a palavra do Senhor que nos fortalece, a fé que nos sustenta, ó Deus, para a vinda do Senhor, pois cada ano que passa, ó Deus, nós ficamos mais perto da vinda do Senhor Jesus e nós aguardamos ansiosos por esse grande dia. Ó Senhor, abençoa as nossas vidas nesse dia e que a Tua palavra revigore, ó Deus, o nosso coração e nos anime para continuar a caminhada cristã. No nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de hoje se encontra aqui em Isaías 35, versículo de número 4. Isaías 35, versículo 4. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Isaías 35, 4 diz: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Isaías está terminando aqui a primeira sessão do seu livro, que começou ali no capítulo 32 a 35, os últimos capítulos da primeira sessão, e aqui ele então traz essa palavra de esperança, de consolo, de salvação ao povo de Deus que naquele momento tinha sido levado para o cativeiro da Assíria. E se você ver o capítulo 36, agora ele vai começar a falar sobre o rei Ezequias ali na tribo de Judá. As 10 tribos foram invadidas e aquela região toda das 10 tribos ficou um deserto. E isso nós vemos nos capítulos anteriores o quanto o povo de Deus sofreu e virou ali um deserto. Toda aquela região foi devastada pelo o rei da Síria, que levou as 10 tribos para o cativeiro, e ficou somente Judá e Jerusalém, que viram também toda aquela situação e também acreditaram que seriam levados, mas Isaías vai trazer essa palavra nos capítulos posteriores para mostrar para Ezequias que isso não aconteceria. E de fato não aconteceu. A tribo de Judá foi levada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, um século depois. Então nós vemos aqui esta descrição, encerrando então essa primeira parte com esta esperança. E eu quero ler o capítulo todo, porque isso é bem curto, 10 versículos apenas, para que você se atente às palavras que estão escritas neste capítulo, encerrando esta sessão. Isaías vai dizer o seguinte, desde o verso 1: O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará.
Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos, desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que cena maravilhosa! O capítulo todo nos fala aqui de um tempo glorioso. Não fala de problemas, não fala de angústias, de sofrimento, de guerra, mas pelo contrário, fala de transformação. Fala de desertos que serão mudados, fala de ermos que se exultarão. No lugar está falando de florescer, de um tempo em que tudo vai mudar. Fala de alegria, de exultação, de glória, né? E que aqueles que estiverem naquele momento e que viram toda aquela desgraça e aquela tragédia que houve sobre eles, eles dizem que eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então Isaías aqui no versículo 3, assim como Hebreus capítulo 12 também nos fala, e Hebreus está lembrando da profecia de Isaías, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, no versículo 3. Então essa palavra de consolo no versículo 4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Apesar de tudo o que eles estavam vendo ali naquele momento, Isaías está terminando aqui para dizer para o povo, sejam fortes, porque isso Deus transformará toda essa situação. O versículo de número 5 e 6 nos lembram muito o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 11, né? Abrirão os olhos aos cegos, desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Nós vemos aqui um cenário de alegria, um cenário de transformação, desertos virando lugares floridos e a terra se alegrando. Ou seja, depois daquela situação tão terrível que eles viveram, naquele momento haverá um tempo de regozijo, um tempo de alegria, um tempo de cânticos, um tempo de celebração. Mas também o texto diz no versículo de número 8, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. E aqui dos versículos de 8 a 10 nós vemos também que para andar nesse caminho e esses que vão andar por esse caminho e que verão esse tempo de alegria, veja, ele não está falando que são todos, mas ele está dizendo, o imundo não passará por ele. Nós lembramos muito aqui daquela expressão que Paulo diz, terminando o capítulo 5, iniciando o capítulo 6 de Romanos, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Mas aí no capítulo 6 ele começa dizendo: e porque superabundou a graça, viveremos então no pecado? De modo nenhum. Ou seja, a graça não é motivo para continuarmos vivendo em pecado. É o contrário. Aqueles que vivem pecando não nasceram de Deus, 1 João vai dizer. E nesse sentido, nós vemos que aqueles que foram agraciados por Deus com a salvação pela fé, mediante a fé, a graça da salvação, estes vão fugir do pecado. Esses vão buscar uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida rendida ao Senhor para fazer a vontade do Senhor e não viver em pecado, continuar vivendo em pecado, porque os imundos não passarão por esse caminho. E esse caminho, aqui também diz que será somente para o seu povo. Não é para todos, mas somente para o povo de Deus. Quem quer por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Este caminho, nós sabemos muito bem em João 14, 6, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para chegar até Deus é Cristo Jesus. Ele é o caminho santo. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. E para andar nesse caminho, nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos andar como imundos. Nós não podemos andar como loucos. Ali não haverá leão. Versículo 9, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Somente os remidos do Senhor, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, estes andarão por este caminho para chegar nesse lugar tão glorioso e tão abençoado, tão cheio de alegria, de flores e de celebração. Quem não quer um lugar assim? Quem não quer um lugar onde podemos desfrutar de toda a alegria diante desse mundo tão terrível que nós temos vivido? Meu irmão, como nós que estamos começando, iniciando 2024, nessa primeira semana do ano, isso é importante para a nossa reflexão. Lembrarmos de que esse tempo está chegando. Quanto mais os anos vão se passando, mais a vinda de Cristo está próxima. E assim, a reflexão que fica para você, para mim, estamos preparados para este dia? Estamos prontos para este dia? Ou cada ano que passa, estamos mais desanimados e mais desesperados, mais tristes? E porque quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos só desgraça e só coisas difíceis acontecendo. Ele termina o versículo 10 dizendo: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Aqueles que foram levados para o cativeiro, Isaías está dizendo aqui, e renovando a fé daquele povo naquele momento, e para Judá que ficou ali e que viu toda aquela desgraça e as 10 tribos sendo levadas embora, ele diz: os resgatados voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna, coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nós temos esta mensagem do Senhor para iniciar 2024, de que esse dia está chegando, de que cada ano que passa, a volta do Senhor está mais próxima. Quando no versículo 3 e 4, nós temos essa mensagem, isso aqui é um consolo, é uma exortação para as nossas vidas. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Continua a caminhada. Vamos continuar. Não desista do Senhor, apesar do que os seus olhos têm visto. Não desista do Senhor, nem
e nem dos caminhos do Senhor. Não desista da fé, não desista de ir à igreja, não desista de ler a sua Bíblia, não desista de orar. Fortaleça as suas mãos e os seus joelhos. Talvez estejam vacilantes, talvez estejam frouxas devido ao que você tem visto. Essa frouxidão e esse vacilo do versículo 3 são as questões que os seus olhos veem e que muitas vezes pode te deixar a fé fraca, abalada, e que a reforma protestante, a confissão de fé, nos ensina que a nossa fé pode ser abalada sim, mas ela não vai ser tirada, ela não vai ser destruída. Ela pode até vacilar, mas ela não será destruída. Então, quando o nosso versículo 4, versículo de hoje, dizei ao desalentado de coração, se você é esse que está desalentado de coração, começando 2024, com o coração desalentado, a palavra para você hoje é essa: sede fortes, vamos buscar no Senhor a nossa força. E não, de forma nenhuma Isaías está dizendo aqui de um pensamento positivo, mas pelo contrário, a nossa força está no Senhor. É Ele quem vai sustentar a nossa vida. E é Ele que vai nos preparar esse caminho. Tudo é Ele que vai fazer. Não somos nós. Nada vem de nós mesmos. E por isso nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Sede fortes. Não temais. Não tenha medo. Alguns talvez ficam naquele desânimo, de começar o ano e ficar pensando, vai ser tudo da mesma maneira. E talvez outros pensem assim, se 2023 já foi ruim, 2024 vai piorar. Muitos pensam dessa maneira, olhando para o que está acontecendo. E era o que acontecia com o povo de Israel naquele momento, quando viram a desolação que aconteceu às 10 tribos. Judá, que estava ali em Jerusalém, também ficou desalentado. E aqui Isaías está dizendo, sede fortes, não tema. E a palavra que virá em sequência, no capítulo 36 e 37, para o rei Ezequias e para o povo judeu naquele momento, era, não temas, eles não vão destruir vocês. E de fato não aconteceu. Então sejam fortes e não temam, eis o vosso Deus. Por que eles não precisavam temer? Isaías está dizendo, porque Deus está aí, ou seja, 2024 está começando e Deus está conosco. O Deus Emanuel continua conosco, Ele nos fortalece e Ele revigora as nossas forças, Ele nos fortalece para as mãos frouxas ficarem firmes, Ele nos fortalece para que os joelhos vacilantes continuem firmes para a caminhada de mais um ano. Então, a vingança vem, a retribuição de Deus. Hebreus também nos ensina isso, de que nós não precisamos levantar as nossas forças para ser vingativos, mas colocar tudo nas mãos do Senhor. Vários salmos na Bíblia nos ensinam sobre isso, de que Deus é o nosso vingador, de que a vingança é dele, e aqueles que fizeram mal ao povo de Deus, o povo de Deus não precisa ser vingativo, porque a vingança é do Senhor. E nós também ficamos tranquilos de saber que os nossos inimigos, e também o nosso pior inimigo, Satanás, ele será destruído pelo nosso Deus. Esta palavra final do capítulo 35 de Isaías nos lembra a esperança do Apocalipse. Muitos olham para o livro de Apocalipse como um livro temeroso, mas Apocalipse capítulo 16 e também no capítulo 22 diz bem-aventurado. No capítulo 22, mais especificamente, diz bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. Feliz
É um livro de esperança, não é um livro para temer. Pelo contrário, leia o livro de Apocalipse, porque é um livro de esperança e não um livro de causar temor. Aqueles que são os resgatados, aqueles que são os remidos, aqueles que vão andar por esse caminho santo, estes têm esperança, porque eles vão ver a vingança de Deus. Deus vingará o seu povo. Ele vem, mas para o seu povo, ele vem para salvar. Ele vem e vos salvará. Apesar de toda a situação que os nossos olhos veem, Deus está vindo para nos salvar. E então, confia no Senhor, sejam fortes, não tema o que os seus olhos veem, mas confia no Senhor, fortaleça-se no Senhor. Ah, pastor, como é que eu faço para ficar fortalecido diante de tantas questões que os meus olhos veem? Nós não somos guiados pelo que vemos, mas andamos por fé, 2 Coríntios capítulo 5. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como nós fazemos isso? A palavra mesmo nos ensina. Oração, leitura da Bíblia, conhecimento de Deus, buscar o Senhor. Ou seja, não é fugindo da igreja que nós vamos ficar fortes. Pelo contrário, é mantendo-nos firmes em buscar o Senhor na comunhão dos santos, buscando os meios de graça que Deus tem nos dado, oração, pregação, leitura da palavra, devocional. É isso que nos faz fortes, é isso que nos fortalece, é isso que nos tira o temor das coisas que os nossos olhos veem e que pode encher o nosso coração de desânimo e de desespero. Talvez a situação esteja como um deserto, mas confia na palavra do Senhor que diz que os desertos se alegrarão e florescerão novamente. Esse tempo e esse lugar de um lugar de deserto ser transformado, somente os salvos no Senhor, somente os remidos, somente aqueles que andaram pelo caminho verão esse grande dia, verão este lugar e verão a glória do Senhor. Esteja, meu querido irmão, nesse início do ano, buscando a Deus constantemente, pois cada ano que passa, a volta do Senhor está mais próxima. Então se prepare. Talvez os seus olhos vejam essas tragédias todas que os capítulos anteriores nos trazem, mas aqueles que andam pelo caminho santo verão esse lugar tão abençoado, sem um leão para destruir, um deserto sendo florido, um lugar em que não haverá mais coxos, cegos, mudos, surdos, um lugar em que o deserto vai se transformar em ribeiros de águas, em lagoas, em lagos, e aquele lugar tão tenebroso se transformará. Que Deus abençoe sua vida. Se sua vida está um deserto, seja forte, revigore a sua vida, fortaleça suas mãos e os seus joelhos. E se o coração está desalentado, hoje é no Senhor que nós vamos encontrar a transformação. Tem uma música antiga, né, do tempo do gospel, ali de 1990, que diz: tem transformado o meu pranto em festa, tem transformado minha tristeza em alegria. Quem tem transformado, quem tem feito isso? É o Senhor Jesus. É Ele quem faz essa transformação em nossas vidas. Busque o Senhor. Caminhe pelo caminho santo. Continue e busque fortalecimento da sua fé, para que nesse ano que se inicia, você possa estar mais preparado para a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe e que neste ano, a sua fé seja melhor e maior, do que 2023. Vamos orar? Senhor, nós oramos nesta hora por aqueles, Pai, que precisam ser fortalecidos. As mãos estão frouxas, os joelhos vacilantes, exatamente por causa do desânimo, o esfriamento da fé. E, ó Deus,
os olhos veem circunstâncias tristes e tudo que talvez alguns estão vivendo se assemelha ao que os judeus naquele momento estavam vendo quando viram, ó Deus, quase todo Israel sendo devastado, aquele deserto e as pessoas indo embora para o cativeiro. Senhor, talvez muitos estejam passando isso em suas famílias, perderam seus empregos, ó Deus, não veem perspectiva de mudança, estão, ó Deus, com falta de recursos em casa, de fato estão vendo diante de si um deserto. E nesse sentido, então, Pai, somente pelo Teu Espírito podemos ter as nossas mãos fortalecidas e os joelhos vacilantes que querem cair, que querem nos fazer, ó Pai, pelo desânimo desistir. Senhor, somente o Teu Espírito pode fortalecer mãos frouxas e firmar joelhos vacilantes. Senhor, nós precisamos do Teu consolo para o coração desalentado. Ó Deus, aqueles de coração desalentado, nós te pedimos, fortalece, Senhor, e para que eles não temam este novo ano, para que não tenham medo do que ainda virá. E ainda que a Tua palavra nos mostre, ó Deus, tribulações, e o próprio Cristo também nos ensine, ó Deus, que haverá um dia de grande tribulação em Marcos capítulo 13. Mas após, Ele nos traz essa esperança de que após a referida tribulação, o Senhor virá e restaurará todas as coisas. Por isso, Senhor, nós queremos confiar na Tua salvação, confiar em Ti e na Tua providência. E a vingança está nas Tuas mãos e não nas nossas. E que o Senhor vai retribuir aos inimigos. Cuida, Senhor, de nossas vidas e ajuda-nos nessa caminhada, nesse novo ano. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um bom ano na graça e na paz do Senhor.